Bom dia, muito bom dia a você. 6 horas mais 23 minutos, horário de Brasília. Muito bem, estamos de volta, né? Você acompanhou o culto da madrugada, alimentou a sua alma, desfrutou e está desfrutando desse maná aqui nesta manhã de sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Aliás, é essa primeira semana, né? E a nossa primeira sexta-feira. E que alegria saber que nós estamos aqui começando o nosso dia na presença do Senhor, né? Dobrando os joelhos, na presença do Deus vivo, já na dependência do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E você está ouvindo, né? A voz do Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo, e está confiando no Senhor. E vai confiar ao longo desse ano de 2024, até porque o texto que foi lido, anota aí, abre a sua Bíblia aí para a gente acompanhar a partir de agora o nosso pós-madrugada, isso. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. O Salmos 20, nos versos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Os encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Levantamos e estamos de pé. Aleluia. 6h25 aqui no horário de Brasília, 6h25. Eu gostaria muito que você participasse conosco do pós-madrugada a partir de agora também, tá? Você que está na sua casa, ou já está no seu local de trabalho, está a caminho aí do seu trabalho. Você que está de férias, então, participe aqui com a gente, hein? Isso, mande a sua contribuição, faça o seu comentário sobre esse texto em Salmos, no verso 20, no capítulo 20, nos versos 7 e 8. Vai ser muito importante a sua participação aqui no pós-madrugada. Hoje nós estamos aqui rodeados pelos pastores ungidos do Senhor. Pastor Walter Plácido está aqui conosco, pastor Ronélio Novas, o pastor Sérgio Gastaldi, o pastor Humberto Ferreira e os pastores aqui da Grande Vitória no estado do Espírito Santo, né? A maioria aqui também do município de Cariacica, na Grande Vitória aqui no estado do Espírito Santo, os irmãos de Viana. Que alegria saber que os irmãos estão participando aqui conosco. Louvado seja Deus. E a gente começa aqui, pastor Ronieli, fica à vontade para dar esse início, né? Essa introdução desse texto, desta palavra, e nós vamos fazer os nossos comentários aqui juntamente com os nossos ouvintes. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor a todos que estão conosco nesta manhã. Já recebemos, né, a nossa porção diária, né? Nosso maná, né? Como nosso companheiro Kleber costuma dizer. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, ela fortalece, né, o servo de Deus. E o texto dessa manhã não foi diferente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é a nossa confiança. Interessante que nós estávamos conversando, né, na vinda para cá, as pessoas, né, muitas vezes até bem intencionadas, né, costumam dizer, né, vai dar certo, né, passando por uma situação, né, não, Deus já me deu a vitória. Mas nós temos que a cada dia esperar no Senhor, porque do Senhor vem, né, os recursos, né? Davi foi um homem, um servo de Deus, um homem de muitas experiências com o Senhor desde da sua juventude. Pastor Walter aqui na palavra citou, né, que Davi não conheceu derrotas. O homem, para não conhecer derrotas, o que hoje, né, é difícil porque são tantas lutas, né? São tantas provas que nós enfrentamos na nossa caminhada. E nós temos este exemplo, né, de Davi, que desde pequeno, acostumado a grandes vitórias. Qual era o segredo de Davi, das vitórias, né, de não conhecer a derrota?
O segredo estava na confiança no Senhor, porque ele servia ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor, aquele que vive, não é? Pastor Gedeuti sempre fala, né, conosco nas pregações, na escola dominical, que tem muitas pessoas que pregam, que falam, né, que anunciam, mas que não vivem. Davi não, Davi, ele viveu tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele pregou, né? Ele viveu, ele vivia na total dependência do Senhor. Esse era o segredo de Davi. Quando ele foi lutar com o gigante, quem poderia imaginar que um menino ia vencer um gigante varão de guerra? Mas ele venceu porque ele tinha um segredo. A força dele estava no Senhor, não estava nele. Ele ia para as guerras, para as batalhas, mas confiado no Senhor. Eu até grifei aqui o Salmo, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque se nós formos depender das nossas próprias forças, quem somos nós? Mas o Senhor é forte, o nosso Deus é forte, e no Senhor nós podemos vencer todas as lutas, todas as provas. Interessante que me lembrei de uma passagem vivida por Davi, quando ele chega numa cidade, né? E a cidade havia sido saqueada, queimada. Ziclag, né? Levaram os seus familiares, não só deles, mas dos seus homens também, as famílias, mulheres, crianças. E o povo ali, né? Os homens choraram, Davi chorou. Interessante que eles queriam até apedrejar Davi, né? Achando que Davi era o culpado. E Davi, olha a experiência de Davi. Se fosse um de nós aqui, né, não pensaria duas vezes, já saía correndo, né, ao encontro ali dos saqueadores, né? Mas Davi, ele vai consultar o Senhor. Senhor, é para mim ir? Posso perseguir aqui? Né? Foram os amalequitas, né, que saquearam. E ele consulta o Senhor: Senhor, pode ir, vai, porque você vai trazer tudo de volta. Tudo você vai conquistar novamente, vai restaurar, vai trazer. Então, é o mistério que o homem vive, né? De total dependência do Senhor. Na dependência do Senhor, consultando ao Senhor, procurando saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, porque o que Deus tem para o homem sempre são experiências, são vitórias, são bênçãos. Então, quando você anda na direção de Deus, confiado no Senhor, vivendo, né, aquilo que nós temos aprendido nessa obra, na escola dominical, jamais seremos derrotados. Jorge. Graças a Deus, glória a Jesus. Pastor Sérgio, também fica à vontade aqui para os comentários, pós-madrugada. Amém. A paz do Senhor, aos companheiros aqui presentes, a todos que estão nos ouvindo também. Nós podemos também dizer de que as guerras que aconteciam naquela época eram corpo a corpo, né? As pessoas se ajuntavam ali, os exércitos, e eles usavam os recursos que eles tinham, espada, flechas. Mas o exército cujo rei tinha um pouco mais de haveres, vamos assim dizer, ele tinha carros, tinha cavalos, e os carros eram carros bem aparelhados para serem puxados por cavalos. E eles eram preparados de tal forma que davam uma proteção a quem estava no seu interior. Então eles poderiam usar facilmente flechas, né, lanças, espadas, e ficarem meio que protegidos, enquanto que o adversário que ficava ali no campo de batalha, né, ia sofrendo os danos. Se o exército tinha muitos carros e cavalos, esse exército certamente era um exército temido pelo seu adversário, porque eles vinham em velocidade, os animais normalmente eram animais preparados também para a batalha, eles tinham
proteção em si. Então eles saíam destruindo tudo pela frente, não parava de forma alguma. A palavra fala, né, quando o Senhor compara, né, as éguas de Faraó, porque elas quando rumavam na batalha, elas saíam e atropelavam mesmo o inimigo. Então, quando o exército tinha todo esse aparato, ele era temido. E o povo desse exército ficava, de certa maneira, um pouco mais tranquilo, descansado, porque eles tinham esses recursos. Mas o que a palavra diz para nós? A palavra diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então, a força aqui do exército de Davi estava não nesses aparatos, apesar de que eles eram bem-vindos, mas não estava nisso. Então, as guerras, né, conforme o pastor Aniele falou aqui, elas eram ganhas não porque o povo de Deus às vezes tinham tantos recursos, né? O pastor Walter falou também aqui, às vezes o povo não tinha tanto recurso. Quando Israel, por exemplo, chegou diante de Jericó, estava totalmente desprovido de recursos. Como ganhar aquela batalha? Mas a confiança do povo estava no Senhor, não estava nesses recursos que a pessoa tinha. Então, para nós, nos nossos dias também, às vezes a gente disponibiliza de recursos, às vezes a pessoa tem bastante recurso, materiais, mas em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas, dificuldades, nós não podemos esquecer de que o nosso grande recurso é o Senhor. Se o Senhor for por nós, se o Senhor estiver conosco, então certamente as nossas batalhas, nossas guerras, elas serão ganhas, porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. E o Senhor, Ele quer premiar, dar galardão àqueles que confiam nele, né? Aqueles que depositam a sua confiança nele. Porque se nós depositarmos a nossa confiança naquilo que são os nossos recursos, às vezes o conhecimento, às vezes até poder econômico, se depositarmos nisso aí, certamente o Senhor não tem como nos galardoar. O Senhor não vai fazer isso. Agora, se a nossa confiança estiver nele, então ele dará a vitória, porque ele sabe que a glória está nele e não no recurso do homem. Confiar no Senhor, diz a palavra aqui, né? Uns confiam. A palavra confiar, ela tem algumas peculiaridades, né? A palavra confiar, em hebraico, é batash. Batash. E significa exatamente confiar, estar seguro. É descansar no Senhor, mesmo sem saber quais são os planos do Senhor. E é uma coisa que não é muito fácil, não é muito simples de fazer. Quando a pessoa está numa luta, num problema, às vezes a pessoa fica em agonia, fica em estresse, né? Às vezes procura até recursos mesmo, porque acaba virando um problema, uma doença, né? A pessoa procura, às vezes, o psicólogo, e tem que procurar mesmo. Mas se a pessoa confiar no Senhor, a confiança no Senhor é uma coisa interessante. Ela pode descansar no Senhor mesmo no meio da dificuldade. E a palavra fala assim, né? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, né? Mas tu não serás atingido. Então, ao confiar no Senhor, a gente deposita totalmente nossa vida nas mãos do Senhor, de tal maneira que a gente pode descansar. Descansa nele, porque sabe que ele que vai ser conosco, vai ser por nós. Então estamos seguros. Já pensou, 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, e você, não, próximo sou eu. Não, você vai ficar de pé, porque o Senhor vai te sustentar. Glória a Deus. Então essa confiança se refletiu em diversos servos que no passado deixaram esse legado para nós. Nós vemos, por exemplo, Daniel confiou no Senhor, foi lançado ali, né, para os leões, mas confiou no Senhor, entregou a vida dele totalmente ao Senhor e estava descansado. Os amigos de Daniel tinham essa experiência também.
Eles confiavam no Senhor de tal maneira que, certa feita, o rei falou para eles: olha, se vocês não se dobrarem à imagem que eu construí ali, a estátua de ouro, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá vos livrar? E eles disseram assim: olha, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E mesmo se não livrar, nós não curvaremos a tua imagem. Então, eles confiavam de tal maneira que eles sabiam que Deus podia livrar. E mesmo se não livrasse, Deus tinha o melhor para eles. Então, confiar no Senhor é descansar nele, sabendo que ele tem sempre o melhor para nós, ainda que nós não saibamos qual é o melhor. Por exemplo, para Estevão confiou no Senhor, fez uma exposição ali da sua fé, trouxe a memória ali do povo, toda a trajetória, no capítulo 7, né, de Atos, toda a trajetória de José e de Israel, e falou de tal maneira que as pessoas ficaram irritadas com ele e apedrejaram, né? Foi o primeiro a morrer, o primeiro mártir. E ele estava descansado no Senhor. Enquanto era apedrejado, ele entregava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E diz ainda a palavra que ele orou, né? Não impute esse pecado a eles. Então ele estava totalmente descansado no Senhor, sem nenhum rancor, sem nenhuma: ah, Senhor, castiga esse povo que está me apedrejando. Não, ele estava descansado no Senhor, ele entregou a vida ao Senhor. Então o melhor para ele naquele caso ali era estar com Deus, e Deus sabia que o melhor era isso. E o testemunho, o legado que ele deixou para nós. Então, essa é uma palavra aí, né, que a gente tem a trazer. Poderíamos falar aqui de outros exemplos, José e tantos outros confiaram no Senhor, mesmo quando as coisas não estavam bem. Então, confiar no Senhor nos faz realmente descansados, nos livra de sérios problemas, até emocionais, físicos, psicológicos. Confiar no Senhor é uma bênção, porque sabemos que temos o Senhor como nosso braço forte. Amém, companheiro? Graças a Deus, glória a Jesus. Olha, ó, confere o meu com o seu aí, hein? Olha o horário, não vai perder o horário não, tá? 6h41, 6h41, horário de Brasília. Falou isso, que muita gente aí se preparando para trabalhar, para os compromissos do dia, né? Tem gente que fala o seguinte: olha, toda vez que eu tô ouvindo a madrugada, tem que trabalhar, tem que ir pro meu curso, pro meu compromisso, a minha viagem. Coloco o fone no ouvido, fico conectado no smartphone, no seu celular, vou para os compromissos ouvindo aqui o pós-madrugada. Ah, isso é muito bom, isso é muito importante. Que Deus possa te abençoar. Bom trabalho para você aí. 6h41, pastor Humberto, vamos falar mais aqui sobre confiar, né? Sobre confiar nesse Deus maravilhoso. E fica à vontade também para fazer os seus comentários. Amém. Nós vimos aqui o pastor Sérgio falando nos que confiam no Senhor, né? E Davi tinha essa peculiaridade, né? Sua confiança sempre posta no Senhor, a experiência que ele alcançou desde tenra idade, né? Bem novo ainda, mas, né, já vivendo experiência com o Senhor, e aprendeu a cultivar um coração grato diante do Senhor, né? Com louvores, com gratidão sempre, né? E a confiança, sobretudo, naquele que poderia fazê-lo vencedor. Então, o fiel, ele vive assim, ele não vive de expectativa, né? Mas ele tem uma garantia, porque ele tem uma experiência com aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que nos dá a vitória. Na primeira batalha dele, né, diante de um povo, foi enfrentar um gigante, né? E ele não ficou apavorado em relação a isso, né? Muito pelo contrário, né? Não precisa se preocupar, não turbe o coração de ninguém, né? Eu vou enfrentá-lo, mas vou enfrentá-lo não é com a minha força, eu vou em nome do Senhor. Então, momentos que nós estamos vivendo,
momentos onde às vezes se levantam também os gigantes, né? E a palavra aqui hoje, nesta manhã, confia no Senhor. Ainda que gigante tenha se levantado, né, a palavra aqui hoje é confia no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós temos vivido uma experiência com o Senhor, nós temos vivido, né, um caminhar com o Senhor, nós temos visto o que o Senhor tem feito por nós, as vitórias que o Senhor tem nos dado, e vai te dar também, vai te conceder vitória também, vai te fazer andar cabeça erguida, né, olhando para o alto. A redenção se aproxima, né, e é hora de estarmos atentos, né, a este momento profético que nós estamos vivendo. Então, coloque a sua confiança no Senhor, né, espera nele, né, a palavra diz isso, né, e tudo ele fará por nós, né, e ainda mais, né, a palavra manda até fazer prova dele, né, faça a prova do Senhor. Glória a Deus. Né? Então, o Senhor coloca sempre à disposição para nos abençoar. Agora, aprenda também a cultivar um coração grato, né? Agradeça ao Senhor. Né? O pastor Ranieri falou aqui de alguns segredos, né? E um deles está na gratidão. Né? Glorifica o Senhor, agradeça ao Senhor, né? Cultive um coração grato diante do Senhor, né? Porque o Senhor fez, vai continuar fazendo e vai estar sempre nos surpreendendo com as suas bênçãos maravilhosas. 6h45, pastor Humberto fazendo esse comentário. Pastor Walter e pastores, olha que interessante, né? O confiar, biblicamente falando, né? Os pastores já estão trazendo aqui, estão trazendo as informações, os comentários. E confiar na Bíblia fala também de obedecer à vontade de Deus, de fazer a vontade do Pai, né? Eu vou confiar porque a partir desse momento eu quero obedecer à voz do Senhor. E o resultado, olha que interessante, confiar no significado bíblico é você, mesmo sem conhecer os resultados, mesmo você sabendo, você não sabe o que vai acontecer hoje, agora pela manhã, à tarde, à noite. Vou dar um exemplo prático. Você tem algo para resolver no dia de hoje, sexta-feira. Você tem algum problema para resolver, mas você não tem como resolver esse problema, né? Aí o servo e a serva vai dizer, olha, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Eu não sei qual é o resultado, não sei o que vai acontecer sobre esse problema de hoje na minha vida. Esse confiar no Senhor, aí entra a fé, né, pastor Walter? Exatamente, né? Confiar no Senhor é o exercício da fé nele. Muitas vezes nós colocarmos, né, nele, a palavra do Senhor diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a confiança em Deus é que nos impulsiona, é que nos dá condições de levarmos adiante, né, muitas vezes os nossos projetos, de levantarmos a cada dia, sabendo que o Senhor está conosco. É interessante aqui, uns confiam em carros e outros em cavalos. Como o pastor bem comentou, né, o pastor Sérgio, são os recursos, né, humanos, os recursos dos reis, de um povo, carros e cavalos. Mas por maiores que sejam os recursos humanos, eles são falíveis. Pode acontecer de uma batalha, como a gente já viu, né, às vezes até demonstrado em filmes, né, histórias, né, de guerras. De repente, os cavalos encontrar um atoleiro lá, e ninguém, fica todo mundo parado, agarrado lá, e não conseguir prosperar na guerra. Evidentemente que a vantagem, né, é de quem tem mais recursos, né, teoricamente falando. Porém, esses recursos, eles podem ser falíveis. Eles podem, de alguma maneira, não alcançar, não atender às expectativas, né? Mas Deus, ele é infalível. Deus, ele não falha, né? A
palavra de Deus, o Senhor diz que Deus é fiel. Ele vela pela sua palavra. Então, todos podem errar, todos podem falhar, mas o Senhor, ele não falha. E é por isso que a nossa confiança deve estar firmada nele a cada dia. Às vezes as pessoas não estamos aqui desprezando os recursos humanos, que nós precisamos deles. Precisamos estudar, precisamos nos preparar para uma entrevista, precisamos nos qualificar. Isso tudo tem que ser feito, que é aquilo que cabe a nós. Mas não podemos deixar de confiar no Senhor, né? Depositar nele a nossa esperança, a nossa fé e entender que todas as coisas estão nas mãos dele. Então, ele é soberano, né? E Davi, quando ele fala sobre isso, né, ele está atendendo a uma recomendação do próprio Deus. Se a gente olhar aqui a palavra do Senhor em Deuteronômio 20, aí tem algumas recomendações do Senhor na guerra. E ele diz assim, Deuteronômio 20: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior em número do que o teu, né, não os temerás, pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Ou seja, o Senhor reafirmando, né, que a confiança, mesmo diante de um cenário totalmente contrário, difícil, deve permanecer no Senhor. E o Senhor diz, não tem, porque eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Ou seja, né, o mesmo Deus que fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho, que atravessasse o deserto, que providenciou todas as coisas, é o Deus que vai continuar abençoando. Muitas vezes, né, nós nos deparamos diante de determinadas situações em nossas vidas, situações difíceis, né, que a gente nunca vivenciou, e agora o que eu vou fazer? Olha, o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai continuar a nos abençoar. Então nós precisamos, né, a cada dia, né, confiar nesse Senhor. Talvez, né, muitos dos que estão nos acompanhando nessa manhã estejam passando por situações que nunca passaram anteriormente, uma provação, uma enfermidade na família, alguma privação de algo, né? Talvez falta de emprego, mas olha, o mesmo Deus que trouxe você até aqui, 2024, que te sustentou de pé, né, que te tirou do mundo, que trouxe para a presença dele, é o Deus que vai continuar a te sustentar. Então não temas, né? Não temas se o outro lado, né, se as adversidades são grandes, né? Porque maior é o Senhor que está conosco. Glória a Deus. Gente, 6h52 agora, 6h52, horário de Brasília. Vem comigo aqui, sabe por quê? Porque eu vou ler já alguns comentários que os nossos irmãos estão enviando aqui pra gente. Você gostaria de fazer um comentário sobre o assunto, sobre esse texto em Salmos 20? Então envie para nós, estamos aqui aguardando para você. Vamos repetir aqui o Salmos 20, para quem chegou aqui no meio, né? Só cheguei depois, estou ouvindo agora, pós-madrugada. Qual foi o texto? O texto, Salmos 20, nos versos 7 e 8, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? 6h52. Para você participar, para você enviar o seu comentário, eu vou falar para você, nós temos aqui os nossos canais. Você vai mandar o seu comentário pelo nosso site, radiomanaim.com.br, somente por esses canais que eu tô te falando aqui agora, tá? Somente por eles. Pelo nosso site, entra aí no nosso site, radiomanaim.com.br, você vai clicar ali no link interatividade, onde está escrito interatividade, e vai aparecer para você participação ao vivo. É ali, naquele link participação ao vivo, que você vai enviar o comentário sobre esse texto que foi lido. Amém? Então entra aí no site, pelo Facebook da Rádio Manaim, e temos também o nosso Instagram. São esses os canais, tá? Somente por esses canais que você vai enviar um comentário aqui pra gente, nos ajudando aqui no pós-madrugada. Maravilha, né?
Agora 6h53 no horário de Brasília. Pastor Walter falou uma palavra, uma frase, ele não sabia, já estava preparando aqui um louvor, dizendo não temas. Não foi isso, pastor? O senhor terminou agora e o louvor já estava preparado, que diz assim, como é importante o meu Senhor, meu servo não temas, né? E nós vamos entoar esse hino e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o pós-madrugada. Tô esperando o seu comentário aqui, hein? Participe conosco, amém? 6h54. Que maravilha, né? Poder caminhar na revelação, na direção do Espírito Santo. Esse momento é profético. Como é importante o meu Senhor. Não temas. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz, meu servo, sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Estamos apresentando Bom Dia Manaim. Rádio Manaim. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. www.radiomanaim.com.br. Realizando a obra do Senhor Jesus. Acompanhe na Rádio Manaim o quadro
Fontes da Vida. Fontes da Vida é uma abordagem do livro de Provérbios de Salomão, versículo a versículo. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Fontes da Vida, todas as terças e sextas, às 18h20. Ouça aqui. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está precisando de oração? Na oração, encontramos a resposta do Senhor Deus para as nossas petições. É quando temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Queremos orar por você. Basta ligar agora mesmo para o número 0800 707 3076. A ligação é gratuita. Ligue 0800 707 3076. Ligue agora mesmo. Deus tem uma bênção para a sua vida.